Bom, a segunda lei de Ohm, ela estabelece algumas relações entre as características dos resistores. Vamos lá. Primeiro, essa segunda lei de Ohm, primeiro eu queria que vocês observassem que para o fio é importante a gente considerar essa área, certo? Que a gente chama de área de secção transversal. O que é secção? Secção é um corte. Então, se o fio ele é horizontal e eu corto dessa maneira perpendicular, nós temos um corte transversal. E toda vez que a gente tem um corte, a gente chama de secção, certo? Normalmente, os fios eles têm esse corte que vai dar uma área circular. Então, aqui embaixo à esquerda, eu tô só lembrando qual é a área do círculo, né? Que é πr ao quadrado, tá bom? Agora, nós temos a área que é importante, né? Fio fino ou fio grosso, e nós temos também o comprimento do fio. Nesse desenho à esquerda em cima, esse que eu estou mostrando agora, nós temos, né, a área, nós temos o comprimento, que pode ser representado por L maiúsculo ou minúsculo, certo? Então, olha, R é a resistência do fio, que na primeira lei de Ohm nós já vimos, é medida em Ohm, unidade Ohm. Quando a gente tem essa letra aqui, olha, ela se chama Rho, certo? É outra letra grega, ela se chama Rho. Ela vai representar o que? A resistividade do material, ou seja, ela depende da resistividade, ela depende do tipo do material, se o material é de níquel, se ele é de cromo ou níquel cromo, se ele é de platina, se ele é de ouro, de prata. Esse coeficiente no Sistema Internacional de Unidades, ele é dado em Ohm por metro, tá? O comprimento do fio, que eu acabei de dizer, que pode ser L minúsculo ou L maiúsculo, nós vamos medir em metros no Sistema Internacional e a área, ela é em metro quadrado, tá certo? Então, essa expressão, ela estabelece relação entre a resistência, o tipo do material do fio, o comprimento e a área de corte do fio. Vamos lá. Nessa lâmina do PowerPoint, eu queria comentar, então, melhor com vocês, né? O tipo do material é representado, então, por essa letra Rho. Eu falei para vocês que ela é em Ohm vezes metro. A área de secção transversal, ela vai estar associada com a espessura, né? Se nós tivermos, como nessa figura aqui, olha, áreas diferentes, olha, então aqui eu tenho um fio fino e no de baixo eu tenho um fio grosso. Foi isso que eu quis dizer aqui do lado. Eu tenho áreas, então, de secção transversal diferentes, ou seja, eu tenho espessuras diferentes, né, para os fios, e essa área, ela é inversamente proporcional à resistência, ou seja, se o fio for grosso, nós temos uma resistência bem pequena, ou seja, fica fácil dos elétrons passarem, se o fio é grosso. Se o fio é fino, se a área é pequena, fica muito difícil dos elétrons passarem. Então, a resistência, ela aumenta, né? Inversamente proporcional. O material já é diretamente proporcional à resistência. Quando esse material ele tem alta resistividade, ele vai ter alta resistência. Se ele tem baixa resistividade, um valor pequenininho, ele vai ter pequena resistência. O L é diretamente proporcional também à resistência. Então, é fácil a gente entender. Aqui é o comprimento do fio. É um fio longo ou um fio curto. Para um fio longo, bem comprido, L grande, a resistência é enorme, porque é difícil do elétron percorrer todo esse comprimento aqui, ó.
Um comprimento pequenininho é mais fácil de percorrer, então a resistência fica menor. Comprimento menor, resistência menor. Vamos em frente. Olha, aqui tem uma tabela que tem alguns valores desse coeficiente de resistividade aqui, né? E eu gostaria que vocês observassem que o tungstênio, que normalmente é usado para fazer filamento de lâmpada, em relação a alguns outros metais, olha, ele tem um valor até que relativamente alto, né? E a importância disso é que ele oferecendo resistência, ele vai produzir luz. A gente poderia falar, por que não usa de repente um fio de ferro, né? O ferro ele tem praticamente o dobro da resistividade, então o dobro da resistência. Só que o ferro, ele quando ele é aquecido, ele emite uma luz vermelha. Então ele não é brilhante como o tungstênio, né? A luz dele não é de boa qualidade. Já a prata, o cobre, por exemplo, vocês sabem que cobre é utilizado para fazer fios elétricos, né? Então, a resistividade do material do cobre é essa, né? E muito menor que o tungstênio, por quê? Porque o cobre ele vai transportar a corrente elétrica, mas o interesse não é produzir luz, não é produzir calor, é apenas transportar a corrente. Então, ele não deve ter alta resistência. Então, aí, para esse caso, eu preciso de ter baixa resistência. Então, eu tenho que ter baixos coeficientes de resistividade, certo? A propósito, o vidro aqui, olha, ele tem valores altíssimos. Olha, esses expoentes, eles são positivos, né? Então, o vidro, ele é isolante, por isso que o coeficiente dele é altíssimo. Ele não transporta corrente elétrica, não transmite, tem alta resistência. Por que eu coloquei essa fórmula aqui do lado? Eu só queria comentar rapidinho aquele Ohm vezes metro da resistividade. Então, vejam, a resistência é dada em Ohm. O comprimento pode ser dado em metros no sistema internacional e a área, metro quadrado. Então, nós teríamos Ohm, se eu isolo aqui ó, o coeficiente, ó, esse valor metro quadrado passa multiplicando, metro quadrado, não é? Ó, pega esse valor, passa multiplicando ele. E o valor do L eu passo dividindo, então fica sobre metro. Aí eu cancelo o quadrado, né? Com esse M aqui, ó. O que sobrou? Sobrou Ohm vezes metro para medir a unidade, né? É a unidade de medida do coeficiente de resistividade. Vamos em frente. Essa lâmina, rapidinho, é só para falar com vocês que esse símbolo é muito importante. Eu gostaria que vocês usassem quando for pedido para justificar por que um valor aumenta ou diminui, tá? Esse símbolo é de proporcionalidade. Então, olhando para a fórmula aqui, olha, a resistência é diretamente proporcional, vejam como é que a gente expressa isso, ao tipo do material do fio. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, certo? Diretamente proporcional ao comprimento do fio, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência, e ele é inversamente proporcional à área. Então, se eu tenho um fio muito grosso, o que acontece? Fio grosso, nós vamos ter resistência pequena. Então, aqui a gente tem, eu estou expressando que a resistência é inversamente proporcional à área. Vamos lá. Esse é o simulador que vocês vão usar, certo? Como que vocês vão usar o simulador? Olha, vocês têm essas 3 chaves que vocês podem movimentar, ele vai aparecer assim, desse jeito, com a chave no meio, certo? E aí você pode levar essa chave para cima ou pode levar essa chave para baixo, qualquer uma das 3, certo?
Quando você quiser desfazer o que você fez, é só apertar aqui todas as chaves. Apertou aqui, todas as chaves vão voltar para o meio, viu, gente? Quando você levar essa chave aqui para cima, você vai estar aumentando a resistividade, ou seja, é como se você estivesse modificando o material do fio. Esse desenho aqui está representando o fio, certo? Essa outra chave aqui, olha, do L, se eu movimento para cima, vocês vão ver que esse fio aqui, ó, ele vai ficando mais comprido. Se eu vou com ela para baixo, você vê que vai encurtando até ele ficar assim, olha, só um toquinho assim, ó, tá? Essa chave da área aqui, vocês vão ver que para cima o fio vai ficando grosso. E se eu mexer com essa chave para baixo, eu vou ver que o fio vai ficando fininho. E aí, vocês vão vendo o que acontece com a resistência. Cada vez que você mexer numa chave ou na outra chave, vai estar mostrando se a resistência, essa letra aqui, ela vai ficando maior ou menor. Eu só vou falar para vocês que nós já dissemos que se a área diminui, a resistência aumenta, não é? Então, cuidado, nesse último desenho, presta atenção nisso que eu tô falando, ó, nessa última chavinha aqui, ó, não chega lá até o fim, não, porque vai ficar a tela inteira vermelha. Então, só chega lá até por, quando vocês descerem essa chave, chega ela só por aqui, nessa parte que eu tô mostrando, porque aí vocês vão vendo que a área tá diminuindo, e aí vocês vão vendo que essa letra R, ela vai ficando maior, e a tela vai avermelhando. Outra coisa que eu queria dizer, essa flechinha, ela tá mostrando como é que estão se agitando os elétrons, e esses pontinhos pretos são os elétrons, certo? Então, na aula de hoje, vocês vão mexer nessas 3 chavinhas aqui, de acordo com o roteiro que tá logo à frente. Vamos lá. O roteiro é esse daqui, viu, gente? O que nós vamos fazer? Olha, é para vocês fazerem o seguinte, deixa eu ir mostrando algumas para vocês. A primeira, mantenha constante a resistividade. Então, a resistividade é essa, deixa ela no meio, não é para mexer, não mexe. E a área do fio, também é para deixar constante a área do fio. Então, não mexe. Na primeira experiência que vocês vão fazer com o simulador, não é para mexer nem nessa chave, nem nessa chave, porque tá falando aqui, ó, número 1. Altere quem? E altere o comprimento do condutor. Tá falando para alterar, então vocês podem mexer com ele ou para cima ou mexer com ele para baixo. E tá falando, o que acontece com a resistência? Na hora que você mexer com ele para cima, olha para essa letrinha, se ela fica maior ou menor. E me fala assim, ó, eu aumentei o comprimento, aumentei a resistência. Eu diminuí o comprimento, diminuiu a resistência. É isso que é para fazer. Agora, a parte justifique sua resposta. É para usar o simulador, mas quem quiser, olha lá, ó, resistência e comprimento. O que eu gostaria que vocês colocassem? Que a resistência, ela olha lá o símbolo, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Pronto, está justificado. Agora o item 2. No item 2, agora aumente a área do condutor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa chave e vão levar ela para cima, porque é para aumentar a área, mantendo constante a resistividade e o comprimento. Ah, a propósito, quando vocês passarem para número 2, vocês vão apertar esse círculozinho, porque aí tudo vai voltar para o meio, entendeu? Cada vez que vocês mudarem de item, vai do 1 para o 2, do 2 para o 3. Aperta isso daqui para voltar tudo para o meio.
Voltou para o meio, aí o 2. Aumente a área do condutor. Aí você pega a chavinha, como eu falei, leva ela para cima. Mantém constante essa chavinha da resistividade e a chavinha do comprimento. Aí o que acontece com a resistência? Aí você justifica a resposta. E assim vocês vão fazendo de um por um, certo? Eu já mostrei o que faz, como é que justifica e o resto daí para frente vocês vão tentar fazer. Vocês vão mexer nessas chavinhas e toda vez que vocês se perderem, aperta esse botãozinho que ela volta para o lugar, tá bom? Vamos ver o que vai dar, certo? E vocês podem usar o simulador ou, se vocês quiserem, só responder utilizando só a fórmula, porque vocês sabem analisar coisas que são diretamente inversamente proporcionais. Se quiser só analisar pela fórmula, quem é diretamente proporcional, a resistividade, o comprimento, a área é inversamente proporcional à resistência. Vocês que sabem, certo? A última é para vocês pensarem bem para responder, hein? Tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui.